Oi, As de Espadas Tarô aqui para mais uma tiragem nas energias gerais, uma leitura intuitiva e atemporal. Gostaria de começar o vídeo já agradecendo aos inscritos, somos 30 inscritos, gratidão pelas inscrições, pelos comentários, pelas curtidas. Espero que a gente possa continuar aqui junto e também que eu possa estar aprendendo cada vez mais. Então, vamos fazer uma leitura intuitiva e atemporal nas energias do deck do baralho cigano, certo? Para ver quais as energias pro dia de hoje. Então, vamos lá. Dá uma embaralhadinha. Vamos lá. Deck baralho cigano, quais as energias para o dia de hoje? Qual a história? Qual a mensagem? Uma carta, por favor. Carta do cigano. Gratidão. O que tem o cigano? Gratidão, laranjeira, gratidão. Optcha, saudação, povo cigano. Mais uma. Carta da raposa. Mais uma carta, por favor. Carta das nuvens, gratidão. Carta do urso. Deixa eu ajeitar melhor as cartas aqui, gente. Carta do urso. Carta da... Ó, cigano, raposa, nuvens, urso, âncora. Mais uma carta, por favor. Mais uma carta. Carta do cachorro. Carta das montanhas. O que tem a carta da âncora? O que tem a carta da âncora? O que tem a carta da âncora? Anel. Carta do anel. A carta das nuvens do cachorro, gratidão. O que tem a carta das nuvens? Caíram duas cartas na mesa, a carta dos lírios e a carta dos peixes. E eu paro por aqui. No fundo do deck, a carta da casa. Gratidão. Oi, filho, só um pouquinho. Voltei aqui pra gente dar uma olhada e entender a mensagem, certo? Então, assim, estou me conectando aqui, a gente está falando aqui de energias masculinas, como saiu a primeira carta aqui, a carta do cigano, estou falando de masculinidade, sim, e de energias masculinas, independente do gênero. A gente... Só um pouquinho. Voltei. Estou me conectando aqui com energias masculinas, né? Preponderantes masculinas que estão passando, por um processo de ansiedade, de perspicácia, de perceber. Essas energias masculinas estão um pouco, com a carta das nuvens, estão um pouco ansiosas, estão um pouco nebulosas no sentido de tem algumas coisas que estão atrapalhando o mental, tá? O mental e até os novos inícios de relacionamento, talvez, né? Essas dúvidas, essa ansiedade que estão atrapalhando, atrasando o consulente aqui, ou né, as energias com as quais eu estou me conectando. Gratidão, povo cigano, gratidão, cigano. Onde pede uma astúcia, pede um jogo de cintura para que tu possa lidar com essas nuvens, com essas ansiedades, com essas coisas que ainda não estão tão claras para ti. Então, para tu focar mais no como desenvolver isso, como desenrolar,
né? Do que no desafio em si, tá? Olhar mais o entorno, agir com astúcia, com perspicácia diante dessa ansiedade, diante dessas nuvens, tá? E confiar na energia do povo, no povo cigano ali, no caso, confiar na proteção, tá? Temos aqui também, gente, a carta do urso, com a carta da âncora do cachorro, que nos fala sobre a carta do urso, assim, sobre aquela super proteção, né? Aquele ciúme, aquela coisa de que da gente segurar alguma coisa, alguma energia, às vezes alguma amizade, às vezes alguma postura, né, que acaba nos estagnando, que acaba trancando as nossas energias de prosperidade, né? Pode ver que aqui a carta do urso é uma carta que representa essa parte do, como é que se diz, da posse também, né, da autoridade. Podemos estar falando aqui com algo que talvez você tenha algum amigo que tenha alguma autoridade nesse setor de finanças, né? Talvez você tenha algum amigo também que esteja passando, né, por esse processo do 10 de paus aqui também, que é aquela, tu tá saindo do 9 e indo pro 10, ou seja, tu tá ainda caminhando rumo a alguma prosperidade, algo que você está movimentando, algo que estava parado na sua vida. E também aqui a gente está falando, né, de alguém que protege muito bem a sua família, os seus amigos, que atua como um líder na sua vida financeira, na sua vida social, tá? E que é uma pessoa muito... que tem ela tem boas intenções, mas ela é muito autoritária, ela tenta impor somente a sua vontade, somente o que ela acredita, tá? Também pode falar sobre alguém que tá passando por algum tipo de bullying, algum tipo de família, algum tipo de pai ou mãe que queiram impor muito a sua vontade sobre o filho, né? Não deixam, até por alguma autoridade ou por algum receio de deixar, né, a pessoa escolher. Então, tomar cuidado com esse tipo de postura, de super proteção, de controle, né, e que acaba até gerando algum tipo de energia de agressão, porque quando a gente tenta controlar tudo, né, mas a carta do urso também fala assim, então, poder, força, liderança, né, são energias masculinas que possuem essas qualidades, mas que precisam estar atentos para que isso não... Porque no passado, é como se no passado, essas pessoas, elas utilizassem dos seus dons, utilizassem da sua autoridade para algo que não fosse tão nobre, né? Que não fosse tão verdadeiro, tá? Que ela tava mais ali empenhando um papel, certo? Até porque com a carta da casa no oculto, fala que essa pessoa, ela precisa lidar com isso internamente. Fala de conflitos internos, então ela é uma pessoa que ela tem que lidar já com as suas características próprias, e aí isso acaba refletindo no seu relacionamento familiar, no trabalho, tá? Acaba refletindo na sua liquidez ali, no seu campo do dinheiro, literalmente aqui com a carta dos peixes. Então, talvez dar uma correção, ó, porque aqui saiu a carta das montanhas, né? Então, a carta do anel e a carta dos lírios, tá? Então, assim, marcando aqui que essa postura aqui de autoridade, de poder, de força, também representa o signo de Áries, a carta do urso aqui, é um obstáculo, é uma montanha, é algo que a pessoa precisa lidar, precisa transpor, precisa ultrapassar isso. Então, o que me vem aqui, qual é a mensagem? É que são os teus obstáculos, as tuas montanhas, são basicamente conflitos internos, são basicamente algo que está dentro de ti, é mais dentro de ti do que fora. E aqui com a carta do anel fala dessa questão de tu assumir compromissos reais, assumir compromissos com aquilo que tu te propõe a fazer e colocar o teu coração ali, tá? Prestar atenção também nesses eventos cíclicos de autoridade, de força, de abuso do poder, né? Para que isso não fique nocivo
até pra própria energia da pessoa, tá? E aqui com a carta dos lírios, né, que é a carta número 30, que é uma carta linda, tá? Que corresponde à rainha de espadas, dos pensamentos, a rainha dos pensamentos, tá? Do mental, né? Ela significa paz, prazer, corresponde ao signo de Libra também, gente. Paz, calma, família, a sexualidade, tá? Então, são tudo assuntos internos, ó. Ética, virtude, tá? Mas, ela representa também quando tu encontra um caminho ético entre as duas forças paradoxais, ou seja, entre duas coisas, entre o bem e o mal, entre o tranquilo e o caos, né? Entre a paz e o caos, tá? Essa carta, gente, ela tem muito a ver, ó, porque saiu a energia masculina predominante. Então, tá falando aqui pras energias masculinas transmutarem esse tipo de postura, que não precisa ser bruto, grosso, ou não sei qual outra palavra que pode, ou autoritário, ou usar da força para ser masculino, para representar a sua força masculina. Você pode agir com a astúcia de uma raposa e aí assim ter a clareza das coisas. Você pode ajudar outras pessoas a ultrapassar. São homens que podem ajudar outros homens, energias masculinas que ajudam outras energias masculinas, independente do gênero, porque a gente fala que hoje num mundo onde a gente, graças aos seres superiores, estamos todos que são a favor da vida, estão num trabalho, num processo de transformação, tá? Onde a gente precisa aprender aonde a gente ancora as nossas energias e sair dessa estagnação de aceitar tudo, de que, mas o fulano sempre foi assim. Não. A informação tá aí, as coisas estão aí. Realmente tem coisas que são mais difíceis para uns e para outros, mas que as nossas autoridades, que as nossas forças, né, sejam equilibradas e que cada vez mais a informação chegue a quem tem que chegar, para que assim a gente possa cobrar com efetividade, né? Cobrar com efetividade tanto das autoridades, tanto na nossa casa, quanto fora da nossa casa, quanto as autoridades de assuntos internos, quanto de assuntos externos. Então aqui, ó, representa que refletem a luta da feminilidade em equilibrar, ó, como eu falei agora, a sensualidade com a inocência. Ela pode representar tanto o prazer material e físico, quanto a virtude, pureza e moralidade, ou seja, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. E também representa as experiências intensas vividas através dos sentidos, enquanto, por outro lado, reflete virtudes como a justiça, a bondade, e a pureza de coração. Ou seja, são o nosso feminino, né, alinhado com o nosso masculino. E isso a gente tem que repetir sim, não importa se... Esse é o tipo de ciclo de feminilidade positiva e masculinidade positiva, homens de fato e mulheres de fato, entendeu? Representando da melhor maneira a sua masculinidade e a sua feminilidade, para que a sociedade num todo possa, assim, colher os lírios, né? Colher os frutos da dedicação, os frutos da bondade, o fruto da inocência, o fruto da pureza das crianças, das mulheres, né? Toda essa beleza que a gente tem disponível e que acaba sendo, por muitas vezes, ceifada, né? Tirada da gente. Então, essa leitura fala pra mim disso, tá? Vamos tirar um número pra ver se tem algum outro conselho aqui pra nós, tá? Para nós refletirmos a respeito desses temas, né? Saiu o número 12. Aí a gente vai lá pro tarô das estrelas, porque o 12 representa um dos arcanos maiores. Então, isso é interessante, porque ele fala das nossas... o pendurado, tá? Ou seja, exatamente sobre o que a gente tá falando aqui, de mudança de ponto de vista, de mudança daquilo que é já ultrapassado para nossa sociedade hoje, daquele tipo de pensamento, de autoridade, de postura, de masculinidade e de feminilidade que não combina mais com aquilo que a gente tá lutando e tá buscando por hoje, por igualdade de gênero, igualdade social, ou para que as diferenças não sejam tão gritantes, né? E acaba que ceifa vidas, né?
As velhas ideias de forma inesperada perdem o seu significado e deixam de nos satisfazer. Eventualmente, possamos nos sentir confusos, sem saber que caminho tomar. Ao aparecer em uma tiragem, o pendurado fala da necessidade de mudar de ponto de vista, de modificar a forma habitual de ver as coisas, né? Talvez o consultante esteja preso a certa situação devido à rigidez de seus conceitos, como saiu ali na carta do urso. Então, a aparição do pendurado, ela revela igualmente que tu pode estar, sim, estagnado no trabalho, ali com a carta da âncora, né? Viu como a gratidão e espiritualidade, tudo conversando aqui, tá? Ou algum assunto específico, né? Uma vez que é mais primordial, é mais prioridade, tu ter um esforço para ver as coisas de outro ângulo. Então, ou seja, se não tá errado aquilo que tu tá vendo e tá te incomodando, se não é algo nocivo à sociedade ou à vida, às vidas, ao feminino, ao masculino, à infância, à pureza, por que tu te incomoda? Por que tá... Então, é essa busca. Eu devo mudar o meu ponto de vista, eu devo mudar a forma que eu vejo as coisas, ou... Entende? Às vezes é algo que a gente precisa mudar na gente. Geralmente é algo que a gente precisa mudar na gente, no bom sentido, tá? Então, assim, ó, quando cai essa carta na mesa, ela é o nosso convite, a toda essa leitura é um convite a nossa mudança de ponto de vista sobre nós mesmos até. Então, vamos tirar uma palavrinha aqui para encerrar o vídeo, já agradecendo a quem assistiu até aqui. Espero que tenha sido bom. E vamos lá, cada dia é uma chance da gente fazer diferente. Apesar de todas as nossas dificuldades que todos nós estamos enfrentando, tá? Vamos ver qual palavra saiu. A palavra foi luminosidade. Então, que a nossa luminosidade possa se prevalecer as nossas sombras, que todos nós temos as nossas sombras e a nossa luminosidade, mas a luz que tem dentro de cada um de nós consiga chegar a outras pessoas e consiga acender até outras chamas que estejam apagadas, tá? Então eu espero que tenha sido uma leitura legal, boa, e é isso. Eu volto aqui com mais leituras, com mais assuntos, e até mais então. Um beijo e tchau, tchau!